Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. E vamos aos destaques do programa de hoje. A taxa de desemprego caiu no país pelo quarto mês consecutivo, são dados do IBGE, há um aumento da informalidade, mas há uma contradição entre os dados apurados com carteira assinada pela pesquisa da PNAD e do IBGE, com os dados do CAGED que a gente mostrou recentemente. A gente vai mostrar esses dados daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico. A indústria de São Paulo se recuperou da greve dos caminhoneiros no mês de maio, os dados são de junho e a atividade se recuperou completamente, aliás, teve até um pequeno avanço. O governo vai manter o desconto no diesel. Terminaria agora, na sexta-feira, aquele desconto concedido de 46 centavos no preço do litro do diesel para encerrar a greve dos caminhoneiros. Era uma das condições ali, uma das ofertas do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros, mas agora tudo foi jogado para dezembro, ou seja, foi ampliado o prazo desse desconto. Julho foi um mês de desvalorização do dólar. O real se recuperou parte do seu valor. O Ibovespa também subiu no mês, ou seja, teve uma valorização. A gente fala do mercado financeiro daqui a pouco. E no estúdio Nelson Cavalhais, do Secafé, um bate-papo sobre exatamente o momento da indústria de café no Brasil. O Brasil é ainda o maior exportador, teve uma redução agora na exportação, mas a gente fala disso em detalhes aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O IBGE divulgou hoje a pesquisa por amostra de domicílios que a taxa de desemprego no país caiu pelo quarto mês consecutivo. A notícia tem este lado positivo, mas ela precisa ser analisada de uma maneira um pouquinho maior. Até porque o desemprego ainda cai muito lentamente, se a gente comparar nos últimos meses os dados, e a informalidade tem sido justamente o caminho para quem está buscando recuperar poder de compra, ou seja, buscar renda nova. Vamos dar uma olhadinha aqui que os dados chamam a atenção e tem uma contradição, inclusive, num dado que é primordial para tentar analisar o desemprego, que é a contratação com carteira assinada, que é justamente o que se chama de emprego de qualidade, porque, obviamente, você contribui com a Previdência, isso é bom para o Estado brasileiro, é bom para a população, porque você consegue recursos para a Previdência e, obviamente, você tem uma série de direitos ali. Mesmo com a reforma, você manteve todos os direitos que eram do trabalhador. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. O desemprego está em queda lenta. No segundo trimestre, ele caiu 0,7% se a gente olhar em comparação ao primeiro trimestre terminado em março. Agora o trimestre terminado em junho, no segundo trimestre. Ainda somos, ou seja, essa queda é importante porque a gente está reduzindo o desemprego, mas ainda somos quase 13 milhões de desempregados se a gente olhar por esse ponto de vista. 12.966.000 pessoas se declararam desocupadas, ou seja, que não têm emprego algum, nem formal nem informal. Vamos dar uma olhadinha agora no outro dado que chama atenção aqui. O desemprego caiu, obviamente, se a gente olhar mês a mês, e os dados a gente divulga mês a mês aqui no Cenário Econômico, vamos pegar março, que foi o último mês do primeiro trimestre desse ano. Nós tínhamos 13,1% da taxa de desemprego. Caiu, obviamente, em abril foi de 12,9%, uma oscilação negativa de 0,2 ponto percentual. Em maio, 12,7% e chegamos agora a 12,4% em junho. Se a gente olhar nesse dado de março até junho, nós temos essa queda de 0,7%. É uma queda muito lenta. A recuperação da economia, que poderia trazer mais empregos de forma mais intensa, em maior número, nesse momento a gente não está tendo isso. Embora nós tenhamos tido uma melhora, mas ainda assim não é o que se esperava e, obviamente, a gente vê uma queda, mas infelizmente mais lenta do que se previa e do que se esperava. Vamos olhar agora com esse dado, porque esse dado é importante, ele chama atenção aqui de dos trabalhadores que disseram que estão trabalhando, sem carteira assinada, subiu 3,5% nos últimos 12 meses. Ou seja, se a gente pegar nos últimos 12 meses, um ano de comparativo até o mês de junho, obviamente, ou seja, de junho de 2017 a junho de 2018, subiu 3,5% o número de trabalhadores que aderiram à informalidade. Esse dado precisa ser confrontado com a nova realidade do trabalho hoje. Eu tenho pessoas que não conseguem emprego, provavelmente milhões de pessoas que gostariam de ter um emprego formal. Mas eu tenho cada vez mais, e esse número é crescente, de pessoas que vão ter uma nova relação com o emprego, ou seja, uma nova relação com o trabalho. Vão trabalhar por conta porque desejam fazer isso, vão numa atividade informal porque desejam fazer isso, ou seja, por exemplo, uma atividade de empreendedor.
uma pequena atividade de empreendedor que, claro, tem um processo de maturação até ele conseguir estar completamente formalizado. Mas é uma escolha que o trabalhador tem feito. A gente tem feito vários estudos e mostrado isso, a gente tem feito entrevistas aqui que mostram que é uma nova característica, sobretudo de gente mais jovem. Mas isso não diminui a dor de quem procura um emprego formal e a baixa oferta desse emprego hoje no país. Agora, um outro dado, com carteira assinada, diminuiu, segundo esses dados estatísticos, porque a pesquisa do IBGE é uma pesquisa estatística, é feita em domicílio, o pesquisador vai lá e pergunta para a família que atende quem está trabalhando, de que forma está trabalhando, com ou sem carteira e mais outra série de informações. Vamos lá. Essa pesquisa estatística do IBGE diz que caiu nos últimos 12 meses, 1,5, o número de pessoas que se diziam com trabalho e com carteira assinada. Isso representa, segundo o IBGE, quase 500 mil pessoas que diminuíram estar com carteira assinada. O dado é conflitante porque se a gente olhar para o CAGED, que já não é uma pesquisa estatística, é uma pesquisa objetiva de dados reais, de registros que as empresas informam para o Ministério do Trabalho. E aqui é o seguinte, nós tivemos os dados divulgados em junho do CAGED recentemente e houve sim uma perda no saldo de contratações e demissões, uma perda de 661 vagas. Esse é um fato. Junho não foi bom, embora o que se chama isso estatisticamente é de estabilidade, mas em números objetivos perdeu-se vagas no mês de junho. Mas se a gente olhar, por exemplo, no ano, desses primeiros 6 meses, que demonstra claramente que a economia está melhor, inclusive, do que o ano passado, só nesses 6 meses foram 392 mil vagas a mais nessa conta entre demitidos e contratados com carteira assinada, porque o CAGED só trata desse emprego formal. Mesmo nos últimos 12 meses, que lá o IBGE mostra uma queda de quase 500 mil empregos, aqui não. Aqui mostra um saldo positivo e é um dado objetivo, ou seja, porque todas as informações que as empresas têm de contratação e demissão, elas são informadas ao Ministério do Trabalho. O dado é positivo, o saldo é positivo em 280.093 vagas. Ou seja, aqui é um dado positivo e esse dado com carteira assinada é mais louvável, mais evidentemente deve se levar mais em consideração do que o outro dado estatístico. Agora, o IBGE revela um problema de informalidade, um drama da informalidade que a gente precisa compreender. O que é nesse número? Pessoas que realmente estão procurando emprego, ou seja, que gostariam de ter emprego formal e não conseguem, têm que fazer alguma atividade, pode ser bico, pode ser qualquer outra atividade informal, e o que são, nesse caso, pessoas que estão aderindo a um novo tipo de relação com o trabalho. Tudo isso a gente vai esmiuçar ao longo do tempo, porque nós temos, por exemplo, uma reforma trabalhista que mudou as relações de trabalho dos últimos tempos. Bom, essa é a realidade aqui dos dados revelados há pouco pelo IBGE. Vamos seguir aqui porque o governo decidiu manter o desconto no preço do combustível, especialmente do diesel, que foi negociado lá atrás para encerrar a greve dos caminhoneiros, aqueles 46 centavos. O subsídio terminaria agora, na próxima sexta-feira. O Paulo Leite está conosco em Brasília e tem mais informações agora dessa decisão do governo, as razões do governo de manter esse subsídio. Paulo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse prazo agora, vai até o fim do ano, 31 de dezembro. São mais 5 meses exatamente, portanto. E por que isso, Porque a medida provisória que dá esse desconto de 46 centavos por litro do diesel já nas bombas aí dos postos de combustíveis, esse desconto terminaria hoje. E para alargar, portanto, é preciso uma nova medida provisória, um novo decreto para levar isso até o fim do ano. Lembrando, como você disse aí, essa era uma das principais reivindicações dos caminhoneiros para terminar com a greve aí que levou nos últimos 10, 11 dias aí de maio a 2 meses, portanto. O governo entra com 30 centavos desses 46 centavos de desconto. Os outros 16 centavos vêm por meio da isenção de tributos, como CID e PIS/COFINS. O preço do combustível, isso é importante falar, pode variar, depende aí de um acordo internacional, do preço internacional do combustível. A partir desse preço, o governo entra aí com esse desconto de 46 centavos por litro no diesel. E essa garantia de que vai até o fim do ano foi dada aqui hoje pelo ministro Eliseu Padilha, que é chefe da Casa Civil e é quem toca esse acordo aí, governo com o setor de transportes. Piotr, com você. Detalhe que o próximo presidente vai ter que tratar dessa questão da Petrobras, da política de preços que pode ser reajustada, ou seja, acertada diariamente. Até porque o problema está no desconto. Quando a Petrobras reduz o preço, a gente viu recentemente uma queda no preço do petróleo, uma queda no preço do dólar também, obviamente que isso é repassado e é um desconto. Mas se a Petrobras anuncia hoje o desconto para amanhã,
e por acaso o dólar subir, o petróleo subir dali a 2, 3 dias, ela vai aumentar de novo o diesel, ou seja, eu não tenho esse desconto repassado porque os postos dizem que tinham pagado um valor maior ainda do que está ali no estoque dele, ou seja, ali nos reservatórios. Talvez um prazo maior é uma nova ordem que precisa ser avaliada agora, depois de tudo isso que aconteceu com a greve dos caminhoneiros, um tempo maior para fazer esse repasse e, obviamente, os postos serem obrigados a repassar esse valor menor pelo qual eles pagam no combustível. A indústria de São Paulo conseguiu recuperar as perdas de maio devido justamente à greve dos caminhoneiros. Houve um recuo importante, a gente anunciou isso à época, e o índice de atividade subiu agora no mês de junho. A Vanessa Casalino está conosco na redação da TV Brasil em São Paulo e tem detalhes desses índices divulgados hoje pela Fiesp. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O INA, indicador de nível da atividade da indústria de transformação paulista, cresceu com força em junho 12% em relação a maio, isso na série com ajuste sazonal. Significa que a atividade industrial paulista recuperou as perdas de maio de quase 11%, causadas, como você disse, pela greve dos caminhoneiros. E foi a variável vendas reais que puxou a recuperação, alta de quase 25%. Depois vieram as horas trabalhadas na produção e o nível de utilização da capacidade instalada. Já na série sem ajuste, o INA também ficou positivo, 7,2% em junho e 4,2% na comparação com junho do ano passado. No acumulado em 12 meses, 5,5%. Mas, de acordo com a Fiesp, com esse resultado positivo do INA, ainda não é possível falar em recuperação da atividade da indústria paulista. Ele representa apenas uma recuperação das perdas geradas pela greve. Ainda segundo a Fiesp, nós estamos bem distantes de iniciar uma recuperação da indústria por causa de incertezas que afetam a decisão de investir dos empresários. Piotr. Aliás, se a gente olhar para o índice de atividade, o índice de confiança dos empresários como um todo, aliás, uma pesquisa que foi divulgada hoje também pela Fundação Getúlio Vargas, diz que também ali, aquele problema da greve dos caminhoneiros começa a ser ali perpassado também pelo setor como um todo. Mas, obviamente, que tem muito a percorrer. Marcelo Castilho tem informações dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas também mostrando dados aí da greve dos caminhoneiros meio que superada por esse ponto de vista. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. É exatamente isso. O índice de confiança empresarial medido pela FGV cresceu 0,9 ponto em julho em relação a junho, chegando no total de 91,6 pontos. O resultado recupera apenas parte da queda de 2 pontos registrada no mês anterior. Se levarmos em conta as médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,6 ponto, sendo o quarto mês consecutivo de queda. O índice reúne os dados das sondagens da indústria de transformação, serviços, comércio e construção. E o cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas do IBGE. O levantamento foi feito com 4.835 empresas dos 4 setores entre os dias 2 e 25 de julho. No mês de julho, houve melhora na confiança em 63% dos 49 segmentos que integram esse ICE. Considerando-se as médias móveis trimestrais, a proporção de segmentos em alta cresceu de 36% em junho para 46% em julho. Em nota oficial, o superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o Aloysio Campelo Júnior, ele avaliou que a alta da confiança empresarial em julho confirma a recuperação gradual do setor produtivo após a greve dos caminhoneiros. Piotr. Obrigado, Marcelo. Ainda sobre essa questão da greve dos caminhoneiros e o impacto na economia, a gente tem falado disso com frequência aqui. As vendas nos supermercados no Brasil inteiro são dados da Associação Brasileira de Supermercados. As vendas cresceram agora no primeiro semestre 2%, é um crescimento real, se comparado, evidentemente, ao mesmo período do ano passado, ao primeiro semestre de 2017. Mesmo com tudo isso, esse crescimento, claro, está levando em conta os 6 meses, porque junho não foi bom, não. Junho teve um recuo de 0,7% em relação ao mês de maio. Mas só para você ter uma ideia, como este ano está bem melhor do que o ano passado, apesar de boa parte das expectativas estarem sendo reduzidas ali devido à questão eleitoral, à interferência externa na economia brasileira, a gente falou dos juros americanos recentemente, o resultado deste junho, que foi menor do que maio deste ano, se comparado junho desse ano com junho do ano passado, houve um crescimento nas vendas dos supermercados de 3,37%.
Bom, uma outra notícia, o Copom se reúne hoje, começou a reunião hoje, amanhã deve decidir sobre a nova taxa de juros, a expectativa é de 6,5% da nova taxa Selic, que é a taxa referencial. E um outro detalhe que pode incentivar aqui a economia, sobretudo o setor de construção, o Conselho Monetário Nacional aprovou hoje, terça-feira, mudanças nas regras do financiamento imobiliário. As mudanças são as seguintes, são 80 bilhões no crédito imobiliário nos próximos 6 anos. E detalhe, o valor máximo para se financiar sai dos atuais R$950 mil para R$1,5 milhão. Esse é o valor que agora passa a ser financiado pelo sistema da habitação, que inclui, obviamente, o uso do FGTS. Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro? Está aqui, ó, o Ibovespa hoje caiu 1,31%, teve queda de Ambev, teve queda de Petrobras, dos bancos todos que têm peso importante no Ibovespa, mas no mês, hoje é dia 31 de julho, está fechando o mês, no mês o Ibovespa se valorizou 9%. Houve uma recuperação do mercado de capitais no Brasil nesse último mês. Apesar das turbulências todas dos últimos meses, houve uma recuperação, uma certa calmaria. E o dólar comercial, aqui é uma notícia positiva também, se a gente olhar no valor mensal, hoje teve uma alta de 0,66%, mas no mês o real se valorizou, ou seja, teve uma queda no dólar em relação ao real de 3,16%. Para falar sobre café, aliás, a exportação de café teve uma redução agora nessa última safra de pouco mais de 8%. O Brasil é o maior exportador da commodity de café do mundo, embora a safra deste ano tenha trazido números menores do que se esperava. O Nelson Cavalhais, que preside o Secafé, está conosco. Nelson, bem-vindo. Obrigado, uma boa noite. É clima aqui também? Clima atrapalhou parte da produção? Foi. Nós tivemos aí esse período todo nos últimos anos, começou em 2014 e 15, uma seca forte e que refletiu na produção nos anos 16, 17, nessa última safra. Porém, uma notícia boa é que nós temos uma recuperação nessa safra nova, que se iniciou em maio e que nós, pela Conab, deveremos colher ao redor de 58 milhões de sacas. Quer dizer, eu olho até a última safra, tive essa queda, mas a previsão agora já é de melhora. Já. Essa safra nova, que se iniciou agora, maio, porque o ano cafeeiro, ele começa em 1º de julho até final de junho, que nós encerramos agora, que acusou esta queda de 8,4%. Porém, a previsão da nova safra é otimista, são 58 milhões de sacas. Então, tudo indica que nós teremos uma recuperação, uma boa recuperação no próximo ano cafeeiro, como também no próximo ano, no ano civil, que se encerra em dezembro. Nelson, e quais são as condições hoje do setor, tanto do ponto de vista de financiamento, de seguro para safra, essa questão de importação? O câmbio está favorável no momento à exportação? Não, sem dúvida, o câmbio ajudou muito. Sempre em exportação, a desvalorização do real colabora, porque os custos da produção já praticamente foram feitos, então a exportação consegue repassar um valor razoável para a produção. São duas coisas. Uma coisa é linha de crédito. O segmento de exportação tem o ACC, trabalha muito bem, tem linhas de crédito que vêm do Funcafé e outros do exterior. E hoje em dia é um universo aí de linhas de trabalho que pode se obter na exportação. Agora, quanto à outra pergunta de seguro também, de safra, seguro, nós estamos iniciando, né? Eu acho que isso é um cenário muito importante. O Brasil tem um cenário maravilhoso para isso e eu acho que isso vai se desenvolver muito no Brasil nos próximos anos. Eu lhe fiz a pergunta porque se nós tivermos nessa última safra um problema climático que quebrou parte da safra, e, obviamente, o produtor tem sempre a expectativa de que as coisas vão dar certo, é nessa hora que entra o seguro. Seria maravilhoso. Não raro eu vejo o produtor aqui dizer que o meu problema não está no financiamento da safra, o meu problema está no financiamento de um seguro que me garanta, obviamente, quando houver algum problema climático que está longe de qualquer controle. Eu já observo iniciativas de seguro interessantes. Eu acho que isso, ao redor do passar do tempo, será uma prática normal e muito importante para a agricultura, sem dúvida nenhuma. Isso dá muita tranquilidade ao agricultor. Da última vez que você esteve aqui, aliás, agradeço a gentileza de ter voltado. Não, muito obrigado. A gente falou sobre a imagem do café do Brasil lá fora, porque, obviamente, você tem uma concorrência muito grande hoje. E a concorrência aumenta por dois aspectos, porque, obviamente, eu tenho novos jogadores no mercado, novos países que estão se voltando para a exportação de café, mas eu tenho um público cada vez mais atento a mudanças de café, ou seja, conceitos e mais interessado e sabendo mais, a exigência é maior. Como é que está a imagem do café brasileiro lá fora? Muito bem.
Nós tivemos nesses últimos 20 anos, um pouco mais até, uma evolução, primeiro na produtividade. Nós reduzimos a área do Parque Cafeeiro e aumentamos a produtividade por hectare. E depois, num segundo passo, houve o incremento da qualidade. Hoje o Brasil é reconhecido no exterior como qualidade, nós temos toda a credibilidade no mercado. O Brasil é líder na exportação, produção e o segundo consumidor mundial. E tudo indica que o crescimento do consumo global, que acontece ao redor que hoje de 2% ao ano, que em 10 anos nós conversamos sobre isso, nós deveremos chegar próximos dos 200, se não os 200 milhões de sacas de café. E o Brasil é responsável por 34% dessa fatia. Veja como é otimista esse cenário e novos mercados irão surgir. Hoje nós temos mercados extremamente importantes, que são mercados que nos acompanham há muitos anos, parceiros fortíssimos como a Comunidade Europeia, Estados Unidos, Japão, Oriente Médio, mas o mercado asiático é um mercado que desponta com um otimismo fantástico para o nosso mercado de exportação. E o café que o brasileiro bebe? Porque eu tenho visto cada vez mais uma série de associações preocupadas com isso, porque obviamente há uma exigência interna aqui também. Qual é a qualidade desse café que nós bebemos? Melhorou muito, mas muito, muito. Tanto que o crescimento, o desenvolvimento do crescimento é muito bom nos últimos anos. Este ano a BIC estima um consumo ao redor de 22 milhões de sacas, ou seja, é o segundo consumo global. Isso, 2 pontos, pela melhor distribuição que houve no passado e segundo, a melhora da qualidade, que é uma realidade no mercado. Isso, o café brasileiro hoje é muito bem aceito e já existe uma quantidade fantástica de oferta ao consumidor e ele cada vez mais exigente e está tendo a resposta da indústria também. Nelson, nós temos um estilo próprio de tomar café e acho que boa parte da crítica, às vezes severa, do café que se bebe no Brasil, eu ouvi isso de um degustador, aliás, um especialista em café, ele falou, a gente tem que entender que o café de bule no Brasil é um estilo que o brasileiro desenvolveu, ele gosta desse tipo de café, gosta desse estilo de café, e o café brasileiro se dá muito bem com essa forma de preparo. Obviamente, se você for comparar com coisas completamente gourmets, você vai achar que tem uma diferença grande, mas é uma diferença de estilo e não de qualidade. Qualidade é uma coisa, estilo é outra coisa. E ele fez essa defesa, o que me chamou muita atenção, porque normalmente esses especialistas mais dados ao mundo gourmet fazem críticas ao café de bule. Mas ele falou assim, eu vou contra o que? Milhões de pessoas bebendo café? Não faz muito sentido, não é? Não, eu acho o seguinte, café é um produto maravilhoso, é uma bebida sociável. Sim, chama uma conversa. Chama uma conversa para tomar um café no balcão, a casa de uma família, a bebida logo pela manhã invade aquele aroma fantástico do café. Todo mundo tem então isso é uma casa. Sensação fantástica. O café de filtro, ele é muito bem aceito, por exemplo, o maior consumidor de café do mundo é os Estados Unidos, posterior somos nós é logo em seguida. Se bebe filtro, a maior quantidade de café que é absorvido nos Estados Unidos é café de filtro. Então não é bem isso, eu acho que o importante é beber um bom café, e o consumidor escolher. Não dá para dizer, olha, este é melhor, o expresso é melhor, o French coffee é melhor. Eu acho que beber café vai muito do consumidor e todas as maneiras de se fazer um café é muito importante e sempre com muito cuidado e que se obtenha uma boa qualidade no final nessa bebida. Imagino que o bebedor de café hoje, o consumidor, sabe que tem alguém se preocupando com a qualidade, independentemente da forma que ele vai tomar o café, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje todas as indústrias estão muito preocupadas, cada vez mais analisamos os cafés que compram, desenvolvemos segmentos. Outro dia tem uma indústria brasileira muito forte, faz um trabalho maravilhoso, desenvolveu um café para as mulheres, outro desenvolve um café mais forte para expresso. Hoje em dia os nichos de mercado não são mais nichos, essas segmentações estão chegando de uma forma muito democrática ao mercado e muito interessante. E qualquer coisa, vamos tomar um cafezinho para discutir tudo isso, não é? Sem dúvida, o café é uma bebida que, olha, eu desconheço qualquer país no mundo de que se chegue que não tenha a palavra café.
Nelson, obrigado pela gentileza, boa sorte. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, muito gentil. Nelson Cavalhais conversou conosco, presídio C Café. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Se você não tem problema com sono, pode tomar um café agora sim, que não vai ter nenhum problema. Aliás, depois da janta é sempre melhor. Até amanhã.